Você está endividado. Talvez não muito. Talvez apenas um cartão de crédito que você está controlando. Talvez um financiamento de carro que cabe no orçamento. Talvez um empréstimo consignado que foi emergência. Talvez parcelas atrasadas que você promete regularizar mês que vem. E você pensa, eu fui irresponsável. Eu não me planejei direito. Eu deveria ter mais disciplina. Eu deveria ter estudado educação financeira. Eu deveria ter resistido àquela compra. Você assume a culpa. Você carrega o peso. Você acredita sinceramente que o problema está em você. Que você falhou como pessoa. Que se fosse mais inteligente, mais disciplinado, mais informado, não estaria nessa situação. Essa crença, essa culpa profunda que você sente, é exatamente o que o sistema precisa que você sinta, porque enquanto você está ocupado se culpando, se espancando mentalmente, se comparando com pessoas que conseguiram se organizar, você não percebe uma verdade simples e brutal. Sua dívida não é acidente, não é falta de caráter, não é resultado de uma decisão ruim que você tomou numa tarde de impulso no shopping. Sua dívida é o resultado esperado, calculado, planejado e extremamente lucrativo de um sistema que foi construído especificamente, intencionalmente, matematicamente, para te endividar. Você acha que está falhando no jogo. Você acha que outros jogadores estão vencendo e você está perdendo. Mas, na verdade, você está jogando exatamente como deveria jogar. Você está cumprindo o seu papel perfeitamente. O sistema funciona porque você acredita que falhou. Funciona porque você assume responsabilidade individual por algo que é fenômeno coletivo, arquitetado, estrutural. Funciona porque você nunca parou para fazer a pergunta mais óbvia: quem se beneficia do meu endividamento? Quem lucra exatamente quando eu pago juros todo mês? Quem ganha quando eu trabalho 40, 50 horas por semana, não para construir vida, mas para pagar dívida? Quem enriquece quando milhões de pessoas fazem exatamente o que eu faço? A resposta é simples, direta, matemática. E quando você entender de verdade, quando essa compreensão descer da cabeça para o estômago, você vai perceber algo perturbador. Educação financeira não resolve. Planejamento não resolve. Disciplina não resolve. Porque o problema não é sua incompetência. O problema não é sua falta de informação. O problema é que o sistema econômico, financeiro, social em que você vive precisa fundamentalmente de você endividado para funcionar. Ele foi desenhado para isso. Ele lucra com isso. Ele se sustenta através disso. E ele é muito, muito bom no que faz. O professor Jiang Shueqin ensina algo que a maioria das pessoas nunca aprende na vida. Bancos não foram criados para ajudar você. Eles foram criados para proteger capital acumulado e financiar a expansão de poder. Essa não é opinião, é história. Vamos voltar no tempo. 1694, Inglaterra. Londres. O Banco da Inglaterra é fundado. As pessoas acham que foi para organizar a economia. Acham que foi para facilitar comércio. Acham que foi para desenvolver a nação. Não foi nada disso. O Banco da Inglaterra foi criado porque mercadores ricos, comerciantes bem-sucedidos, capitalistas da época, tinham um problema prático e urgente. Como emprestar dinheiro ao rei sem correr o risco de ele morrer na guerra, perder a guerra, ser deposto ou simplesmente decidir não pagar porque é rei e faz o que quer? Reis sempre pegaram dinheiro emprestado, sempre travaram guerras caras, sempre precisaram de capital. Mas emprestar para rei era jogo perigoso. Você poderia perder tudo, e mercadores não gostam de perder. Então, criaram solução engenhosa, brilhante, revolucionária. A solução foi simples: não emprestar ao rei, emprestar à nação. Criar instituição, Banco Central, que representa não uma pessoa, mas um país inteiro. Agora, quando você empresta, não empresta para um homem mortal. Empresta para entidade abstrata, permanente, imortal. E o mais importante,
Mesmo que o rei morra, o povo continua existindo e o povo paga. Mesmo que a guerra seja perdida, a nação continua existindo e a nação paga. Mesmo que ninguém tenha votado nisso, mesmo que ninguém concorde, mesmo que seja injusto, o povo paga. Porque dívida agora é nacional, é coletiva, é garantida por impostos futuros, por trabalho futuro, por obediência futura. Essa é a base, a fundação, o alicerce do sistema financeiro moderno. Não é caridade, não é desenvolvimento, não é progresso social. É garantia matemática de retorno sobre capital investido. É proteção jurídica de riqueza acumulada. É poder disfarçado de instituição. O professor Jiang mostra com clareza cirúrgica que esse modelo se espalhou pelo mundo, não porque era bom para as pessoas, mas porque era bom para quem controlava o capital. E funciona até hoje. E aqui está o ponto que ninguém quer encarar, que ninguém quer admitir, que ninguém discute abertamente. O banco nunca foi feito para servir você. Foi feito para servir quem já tem dinheiro. Você, trabalhador, classe média, pessoa comum tentando sobreviver, não é o cliente do banco. Você é o combustível. Você é a matéria-prima. Você pega emprestado. Você paga juros. Você financia o sistema. Você sustenta a máquina. Você alimenta o mecanismo. E enquanto isso, enquanto você sangra lentamente através de parcelas mensais, você acredita honestamente que o banco está te ajudando porque aprovou seu crédito. Ele não está ajudando. Ele está lucrando. Cada parcela que você paga, cada centavo de juro que você aceita, cada contrato que você assina sem ler direito, tudo isso alimenta sistema gigantesco que existe para extrair riqueza, não para distribuir. O professor Jiang é absolutamente claro sobre isso. Dívida não é ferramenta de desenvolvimento econômico. Dívida é ferramenta de controle social. Sempre foi. Desde 1694. Agora vamos ao que realmente importa, ao que realmente explica o mundo em que você vive. O Império Britânico não conquistou o mundo apenas com navios de guerra e canhões, não conquistou apenas com tecnologia superior ou exércitos bem treinados. Conquistou fundamentalmente com dívida, com sistema financeiro, com promessas de mobilidade. O professor Jiang explica isso de forma brutal, sem romantismo histórico, sem narrativa heróica. Quando a Inglaterra colonizou a Índia e forçou a abertura da China através das guerras do ópio, não precisou escravizar todo mundo fisicamente. Não precisou colocar correntes em cada pessoa. Não precisou ocupar militarmente cada aldeia. Precisou apenas de uma coisa: endividar as elites locais. Capturar as elites através de incentivos financeiros. Como exatamente? O mecanismo era simples e eficiente. A Inglaterra oferecia algo que essas elites locais não tinham acesso: mobilidade de capital, proteção jurídica sofisticada, acesso ao sistema financeiro britânico, possibilidade de lavar dinheiro obtido através de corrupção, possibilidade de esconder riqueza roubada através de estruturas legais complexas, possibilidade de enviar filhos para estudar nas melhores universidades inglesas. A promessa era absolutamente clara: colabore conosco. Ajude-nos a extrair riqueza do seu próprio país. Facilite nossa entrada. Facilite nosso comércio. Facilite nossa dominação. E, em troca, nós protegemos seu dinheiro, nós lavamos seu dinheiro, nós legalizamos seu dinheiro, nós damos a você e seus filhos acesso ao mundo desenvolvido. Nós garantimos mobilidade social que você nunca teria aqui. E as elites locais aceitaram massivamente, sistematicamente, entusiasticamente. Por quê? Porque o sistema dentro de seus próprios países era rígido, hierárquico, fechado, sem mobilidade real. Se você nascia em determinada casta na Índia, morria naquela casta. Se você nascia em determinada família na China, suas opções eram limitadas pela estrutura confuciana rígida. Mas o sistema britânico oferecia algo revolucionário, algo irresistível. Se você colaborar, você sobe. Se você nos ajudar a roubar seu próprio povo, você fica com parte significativa do roubo. Se você trair sua nação,
nós te recompensamos generosamente. E foi exatamente isso que aconteceu, documentadamente, historicamente. Elites indianas ajudaram ativamente a desindustrializar a Índia. Destruíram as fábricas têxteis indianas para que a Inglaterra pudesse vender tecidos manufaturados. Elites chinesas facilitaram ativamente o comércio de ópio, que destruiu milhões de vidas chinesas. Elites locais em todo o império traíram sistematicamente seus próprios povos, porque o sistema britânico oferecia algo que seus sistemas locais não ofereciam: a ilusão poderosa de ascensão, de mobilidade, de futuro melhor. E aqui está o ponto que precisa ser entendido profundamente. O que mudou desde então? Estruturalmente, fundamentalmente, o que realmente mudou? Hoje você não é elite colonial. Você não está negociando com o império estrangeiro. Mas o mecanismo psicológico, o mecanismo financeiro, o mecanismo de captura é exatamente o mesmo. Você aceita crédito fácil. Você compra parcelado coisas que não precisa. Você financia estilo de vida que seu salário real não sustenta. E por quê? Por que você faz isso? Porque o sistema oferece exatamente o que oferecia às elites coloniais: mobilidade aparente, status temporário, ilusão poderosa de que você está subindo na vida, de que você está progredindo, de que você faz parte do mundo desenvolvido, do mundo moderno, do mundo que importa. Mas você não está subindo. Você está sendo capturado sistematicamente, matematicamente, assim como as elites coloniais foram capturadas 300 anos atrás. A única diferença real é escala. Antes, o sistema precisava capturar apenas algumas centenas de famílias poderosas para controlar o país inteiro. Hoje, o sistema democratizou. Hoje, o sistema precisa capturar milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões, e consegue, através do mesmo mecanismo básico. Você não é vítima inocente nessa história, você é participante ativo, você é cúmplice, e o sistema financeiro global conta absolutamente com sua cumplicidade voluntária. Vamos ser absolutamente diretos agora, sem metáfora, sem suavização. O sistema colonial funcionava porque capturava elites estrategicamente. Hoje funciona porque captura massas sistematicamente. Antes, bastava endividar e corromper 200 famílias poderosas na Índia para controlar o país inteiro de 300 milhões de pessoas. Essas 200 famílias tinham acesso privilegiado ao sistema financeiro britânico. Podiam abrir contas em bancos londrinos, podiam lavar dinheiro roubado através de advogados especializados, podiam comprar propriedades na Inglaterra, podiam enviar filhos para estudar em Oxford e Cambridge com bolsas especiais. Podiam proteger riqueza acumulada ilicitamente através de contratos legais sofisticados que seus próprios países não ofereciam. E em troca de tudo isso, em troca desses privilégios extraordinários, traíam o próprio povo sem hesitação, facilitavam a extração brutal de recursos naturais, colaboravam com a ocupação militar, quando necessário, ajudavam ativamente a destruir indústrias locais para beneficiar indústrias britânicas, forneciam informações sobre resistências locais, corrompiam outros membros das elites, legitimavam dominação estrangeira através de sua participação visível no sistema. O professor Jiang deixa absolutamente claro: não foi principalmente violência militar que sustentou o maior império da história humana. Foi corrupção sistematicamente incentivada. Foi cumplicidade cuidadosamente comprada. Foi ilusão de mobilidade social estrategicamente oferecida aos que colaborassem, sem questionar. O império entendeu algo profundo sobre natureza humana. Pessoas traem por status. Pessoas traem por acesso. Pessoas traem por possibilidade de seus filhos terem vida melhor. E o império oferecia exatamente isso às elites locais. Agora avança 300 anos para hoje. Para agora,
para o mundo em que você vive. O sistema percebeu algo revolucionário nos últimos 50 anos. Não precisa mais capturar apenas elites para funcionar eficientemente. Pode capturar todo mundo. Pode democratizar a corrupção. Pode democratizar a traição. Pode democratizar a cumplicidade. Como exatamente? Crédito em massa. Financeirização da vida cotidiana. Você não precisa mais ser rico para ter cartão de crédito com limite alto. Você não precisa mais ser elite para financiar carro em 72 vezes. Você não precisa mais ter propriedades para fazer empréstimo consignado descontado direto em folha. Você não precisa mais apresentar garantias reais para comprar televisão parcelada em 24 vezes sem juros, que na verdade tem juros embutidos no preço inflacionado. O sistema democratizou magnificamente a dívida. Abriu as portas, facilitou o acesso. E você acha sinceramente que isso é progresso? Acha que é inclusão social? Acha que é democratização financeira? Acha que finalmente o sistema está do seu lado? Não está. Isso não é inclusão. É expansão calculada de controle. É sofisticação do mecanismo de captura. Antes, o sistema controlava estrategicamente alguns poucos para dominar indiretamente muitos. A elite corrupta controlava as massas. Hoje, o sistema evoluiu. Hoje, controla as massas diretamente. Não precisa mais de intermediários. Não precisa mais corromper apenas 200 famílias. Pode corromper 200 milhões de indivíduos, um por um, através de aplicativo no celular. Você acha que está sendo incluído no sistema financeiro moderno, que está tendo acesso a oportunidades, que está subindo na vida porque consegue comprar coisas que seus pais não conseguiam na sua idade, mas na verdade está sendo sistematicamente capturado por mecanismo que seus pais não enfrentavam nessa escala. A promessa oferecida a você é exatamente a mesma oferecida às elites coloniais, 300 anos atrás. Colabore conosco. Entre no sistema. Aceite nossas condições. E você terá status. Você terá mobilidade aparente. Você terá acesso a bens de consumo que sinalizam sucesso. Você poderá mostrar para seus vizinhos, seus colegas, sua família, que você venceu na vida. Compre parcelado e você demonstra status. Aceite crédito fácil e você sinaliza que o sistema te aprovou, te aceitou, te considera digno, mas a realidade estrutural também é exatamente a mesma de 300 anos atrás. Você não sobe de verdade, você afunda lentamente, você afunda suavemente, você afunda confortavelmente até perceber que está afogado. E quanto mais você aceita crédito, quanto mais você compra parcelado, quanto mais você financia estilo de vida insustentável, mais você trabalha, não para você, não para construir patrimônio real, não para ter autonomia econômica, mas exclusivamente para pagar juros mensais a instituições financeiras gigantescas. Você se tornou a elite colonial da era moderna, não porque você é poderoso economicamente, não porque você tem influência política, mas porque você é funcionalmente cúmplice de sistema que te explora. Você colabora ativamente com sua própria exploração. Você financia voluntariamente sua própria captura. E o pior, o mais trágico, o mais eficiente do sistema, você nem sequer percebe o que está acontecendo. Você acha que está fazendo escolhas livres, você acha que está administrando sua vida. Você acha que o problema é só você não ter aprendido ainda a se organizar direito. Exatamente como as elites coloniais achavam que estavam fazendo negócios inteligentes enquanto traíam seus próprios povos. Agora, a parte que absolutamente ninguém quer admitir honestamente. A parte que causa mais desconforto, a parte que as pessoas mais resistem quando você explica. Você acha genuinamente que suas escolhas de consumo são suas. Você acha que decidiu livremente comprar aquele celular novo. Você acha que quis espontaneamente trocar de carro. Você acha que precisava realmente daquele sofá novo,
daquela roupa da moda, daquele tênis de marca, daquele jantar caro, daquela viagem parcelada. Não. Você não decidiu nada disso livremente. Você foi sistemática, científica, psicologicamente condicionado a querer essas coisas. E o condicionamento é tão profundo, tão sofisticado, tão invisível, que você realmente acredita que a vontade é sua, que o desejo é autêntico, que a necessidade é real. Vamos ser absolutamente claros sobre como exatamente esse condicionamento funciona na prática. Publicidade moderna não vende produto. Isso é compreensão superficial, infantil do que está acontecendo. Publicidade vende algo muito mais profundo e muito mais eficiente. Vende insuficiência, vende inadequação, vende a sensação perturbadora de que você, exatamente do jeito que você está agora, não é suficiente, não é adequado, não é aceitável. Precisa de upgrade, precisa de melhoria, precisa de mais. Seu celular funciona perfeitamente? Irrelevante. Completamente irrelevante. Tem modelo novo com câmera melhor. Seu carro roda sem problemas? Não importa absolutamente nada. Tem versão mais moderna com painel digital? Sua roupa está limpa e intacta? Não significa nada. Não está na moda dessa estação. Sua casa está habitável? Pouco importa. Sua cozinha não tem os eletrodomésticos de aço inoxidável que casas de verdade têm. O sistema não precisa convencer você racionalmente a comprar. Isso seria trabalhoso e pouco eficiente. O sistema precisa fazer algo muito mais simples e muito mais poderoso. Precisa convencer você a se sentir inadequado, inferior, atrasado, excluído. E funciona magnificamente. Funciona porque você vive imerso, mergulhado, afogado em imagens constantes de pessoas que têm mais. Você vê influenciadores com roupas caras em viagens paradisíacas. Você vê colegas de trabalho com carros novos estacionados. Você vê vizinhos com casas recém-reformadas. Você vê primos nas redes sociais jantando em restaurantes sofisticados. Você vê conhecidos comprando coisas, vivendo experiências, sinalizando sucesso constantemente. E você sente algo profundo e perturbador. Eu estou ficando para trás. Eu estou perdendo. Eu não faço parte. Eu sou inferior. Essa sensação não é acidente, não é paranoia sua, não é frescura. É resposta emocional completamente normal a ambiente construído especificamente para gerar exatamente essa resposta. Você foi colocado em arena, onde todos sinalizam constantemente que tem mais do que você. E sua reação natural, humana, previsível, é sentir que precisa compensar. Precisa alcançar. Precisa provar que você também consegue. Agora entra o crédito. E aqui está o ponto crucial que ninguém explica direito. Crédito não é conveniência administrativa. Não é apenas facilidade de pagamento. Crédito é solução emocional para problema emocional fabricado. Você não compra parcelado porque é prático dividir pagamento. Você compra parcelado porque comprar alivia inadequação. Porque ter o produto imediatamente, mesmo sem dinheiro, faz você sentir por alguns momentos preciosos que você também tem, que você também pode, que você também faz parte, que você não está fora do jogo social, que você não é inferior, que você não é fracassado. Mas aqui está a verdade estrutural brutal que precisa ser dita. Você nunca esteve realmente no jogo. O jogo verdadeiro não é ter coisas bonitas. O jogo verdadeiro não é consumir produtos de qualidade. O jogo real, o jogo que importa, o jogo que gera lucro trilionário, é te fazer trabalhar incansavelmente para pagar por coisas que você foi condicionado a achar que precisa. O sistema não quer que você seja feliz de verdade. Felicidade real vem de relacionamentos profundos, de propósito, de comunidade, de tempo livre, de autonomia. O sistema quer que você seja produtivo. Quer que você trabalhe, quer que você produza, quer que você consuma, quer que você pague.
E dívida garante matematicamente produtividade, porque pessoa endividada não para nunca, não questiona, não arrisca, não experimenta, não muda, aceita hora extra sem reclamar, aceita salário baixo porque precisa, aceita chefe abusivo porque não pode perder emprego, aceita condições ruins porque tem parcela vencendo, aceita humilhação porque tem conta atrasada. Aceita a exploração porque tem nome sujo para limpar. Seus maus hábitos financeiros não são falha moral sua, não são fraqueza de caráter, não são falta de educação, são resultado direto, previsível, matematicamente calculado de engenharia social sofisticada, operando há décadas, foram fabricados intencionalmente. E você foi meticulosamente treinado, desde criança, a culpar exclusivamente a si mesmo, nunca o sistema que te treinou. Agora vem a parte verdadeiramente interessante. A parte que revela como o sistema se protege de crítica. Educação financeira. Todo mundo fala sobre ela constantemente. Todo mundo recomenda como solução universal. Aprenda a poupar. Aprenda a investir. Aprenda a controlar gastos. Aprenda a fazer planilha detalhada. Aprenda os juros compostos. Aprenda a negociar dívidas. Aprenda a cortar supérfluos. Aprenda, aprenda, aprenda. E você acredita sinceramente, profundamente, que se aprender tudo isso, se dominar essas técnicas, se aplicar esses conhecimentos, vai finalmente se libertar financeiramente. Vai sair da dívida. Vai construir patrimônio. Vai ter segurança? Não vai. Simplesmente não vai. E não porque educação financeira seja inútil, ela tem valor, mas porque educação financeira dentro de sistema econômico estruturalmente viciado em endividamento das massas é como ensinar técnicas avançadas de natação para alguém dentro de redemoinho gigantesco. Você pode aprender técnica perfeita, pode dominar cada movimento, pode estudar todos os estilos, pode praticar diariamente, pode ter melhor forma física possível, mas o redemoinho continua inexoravelmente puxando você para baixo. O problema fundamental não é sua técnica de natação, é a corrente, é a força estrutural contra a qual você está lutando. Vamos ser absolutamente práticos. Vamos tirar isso do abstrato. Você faz planilha detalhada, anota cada gasto, controla tudo rigorosamente, poupa disciplinadamente 10% do salário todo mês, corta supérfluos, para de sair, para de comprar besteira, come em casa, cancela assinaturas, vive apertado, vive controlado, vive negando pequenos prazeres constantemente. E aí, inevitavelmente, matematicamente, carro quebra e conserto custa 3.000. Filho fica doente e remédio não tem no posto. Geladeira queima e não dá para esperar. Telhado vaza e vai destruir móveis. Alguém da família precisa de ajuda urgente. Emergência médica, emergência doméstica, emergência familiar. E pronto. Toda a sua disciplina acumulada, toda a sua educação financeira aplicada, todo o seu controle rigoroso vai completamente para o ralo em uma única emergência. Você volta para o crédito. Volta para o cartão. Volta para o cheque especial com juros absurdos. Volta para o empréstimo. Volta exatamente para onde estava. E se culpa profundamente de novo. Se sente fracassado de novo. Se sente burro de novo. Mas o problema estrutural não é você. Nunca foi. O problema é que salário médio não cobre vida média. Nunca cobriu. Estatisticamente, matematicamente, não cobre. E o sistema sabe perfeitamente disso. Sempre soube. Por isso oferece crédito fácil. Por isso facilita parcelas. Por isso aprova limites. Não porque quer generosamente te ajudar, porque quer lucrativamente te prender. Educação financeira não resolve problema estrutural. Ela individualiza, ela responsabiliza, ela culpabiliza, ela mascara. Ela te faz sentir que você está retomando o controle, que você está agindo responsavelmente, que você está fazendo sua parte, quando, na verdade, você continua
estruturalmente preso em sistema que não depende da sua ignorância para funcionar. Depende da sua necessidade. O professor Jiang mostra algo fundamental sobre sistemas históricos. Sistemas não mudam significativamente porque indivíduos dentro deles se educam. Sistemas mudam quando estruturas de poder são confrontadas coletivamente, quando regras são questionadas, quando mecanismos são expostos, quando organização acontece. Mas ninguém quer falar honestamente sobre estrutura, porque falar sobre estrutura significa admitir algo perturbador. O problema não é você, não é sua ignorância, não é sua falta de disciplina, é o jogo, é o tabuleiro. E admitir que o jogo está estruturalmente viciado, que as regras foram feitas para garantir certos resultados, significa parar de culpar exclusivamente jogadores individuais e começar a questionar seriamente quem fez as regras, por que fez assim, quem se beneficia dessas regras, quem lucra com elas. Educação financeira é útil? Pode ser. Em casos individuais, pode ajudar, mas é fundamentalmente insuficiente. É band-aid em hemorragia. É aspirina para câncer, porque você não está lutando contra a sua própria ignorância. Está lutando contra o sistema inteiro, projetado por pessoas muito mais inteligentes que você, com muito mais recursos que você, com muito mais poder que você, especificamente para te capturar, independente do quanto você sabe, do quanto você estuda, do quanto você se esforça. Vamos direto aos números frios, aos dados, à realidade estatística que ninguém quer ver junto. Salário real, ajustado pela inflação, está estagnado há literalmente décadas na maior parte do mundo desenvolvido. Nos Estados Unidos, desde meados dos anos 70, o salário médio do trabalhador não cresceu significativamente. Cresce um pouquinho, cai, cresce, cai, oscila, mas a tendência é absolutamente plana quando ajustada pela inflação real. No Brasil, salário médio oscila violentamente com crises econômicas, mas nunca cresce proporcionalmente ao crescimento da produtividade. Na Europa, mesma história com pequenas variações nacionais. Na maior parte do mundo desenvolvido e em desenvolvimento, trabalhador médio produz significativamente mais hoje do que produzia 30 anos atrás, mas ganha basicamente igual, ou menos. Tecnologia aumentou produtividade dramaticamente. Trabalhador hoje produz mais valor por hora trabalhada do que qualquer geração anterior. Mas esse aumento de produtividade não se traduziu em aumento equivalente de salário. A produtividade subiu. O salário ficou parado. E para onde foi essa diferença? Para lucro de acionistas, para remuneração de executivos, para rentismo financeiro. E mesmo assim, apesar de salários estagnados, consumo aumentou. Consumo per capita hoje é maior do que era há 30 anos. Pessoas compram mais coisas, têm mais eletrônicos, trocam mais de carro, viajam mais, consomem mais serviços. Como isso é possível matematicamente? Como população com salário real estagnado consome mais? A resposta é uma palavra: crédito. Você não ganhou aumento real nas últimas décadas, mas ganhou acesso facilitado a cartão de crédito com limites cada vez maiores. Não consegue comprar casa à vista, obviamente, mas consegue financiar em 30 anos com juros que dobram o valor real do imóvel. Não tem dinheiro acumulado para carro, mas tem financiamento oferecido na concessionária em 60, 70, 80 vezes. Quer comprar geladeira, fogão, máquina de lavar? Parcela em 24 vezes, sem juros, que na verdade tem juros gordos embutidos no preço inflacionado que você nem percebe porque não compara com o preço à vista que ninguém pratica. O sistema econômico global substituiu o salário por dívida. E isso não é acidente histórico, não é falha de planejamento, não é consequência não intencional de políticas mal pensadas. É estratégia, é projeto, é escolha deliberada de elites econômicas que perceberam algo fundamental. Salário te dá autonomia. Salário real crescente te permite poupar.
Salário decente te dá margem para recusar emprego ruim. Salário justo te dá poder de barganha com o empregador. Salário adequado te permite construir segurança. Salário suficiente te dá liberdade para escolher. Mas dívida? Dívida faz exatamente o oposto. Dívida te prende. Dívida te obriga a aceitar qualquer condição. Dívida transforma você de trabalhador com opções em trabalhador desesperado. E trabalhador desesperado não faz greve, não exige aumento, não muda de emprego buscando coisa melhor, não arrisca, não experimenta, não empreende, fica, obedece, aceita, produz, cala. O professor Jiang ensina algo crucial sobre história de impérios. Impérios sempre preferiram controle a bem-estar da população. Sempre preferiram extração de riqueza à distribuição de riqueza. Sempre preferiram súditos obedientes a cidadãos autônomos, e o sistema capitalista financeirizado moderno aprendeu essa lição perfeitamente. Aprendeu que não precisa te pagar mais, precisa te emprestar mais. Porque empréstimo gera juros. Juros geram lucro. Lucro sustenta sistema. E sistema perpétua controle. Você acha que o problema fundamental é seu salário baixo. E é, objetivamente. Salário baixo é problema real, concreto, material. Mas a solução não é apenas ganhar mais dinheiro. Porque se você ganhar 20, 30, 40% mais e continuar endividado, continuar vivendo no limite, continuar gastando tudo que ganha mais um pouco emprestado, absolutamente nada muda estruturalmente. O problema é mais profundo. Sistema econômico que conscientemente substitui renda crescente por crédito facilitado não quer trabalhador próspero, não quer trabalhador com segurança financeira, não quer trabalhador com autonomia econômica, quer trabalhador funcional, quer trabalhador que produz sem parar, quer trabalhador que consome obedientemente, quer trabalhador que paga religiosamente, nessa ordem, para sempre, indefinidamente. E enquanto você está gastando energia brigando por aumento de 3% no sindicato, está pagando tranquilamente juros de 10, 12, 15% ao mês no cartão de crédito rotativo. Enquanto você comemora pequeno aumento salarial conseguido após meses de negociação, está sangrando múltiplos salários em juros acumulados. Faça as contas. Sente e faça as contas reais. Você nunca vai alcançar. Matematicamente e estruturalmente, você nunca vai sair dessa correndo atrás. E o sistema sabe perfeitamente disso. Sempre soube. Agora vamos ao ponto que absolutamente ninguém explica com clareza, ao ponto que é cuidadosamente evitado em toda discussão sobre educação financeira. Por que exatamente banco quer você endividado? Por que banco não quer você rico, próspero, independente? A resposta é matematicamente simples e moralmente perturbadora. Cliente rico não precisa de empréstimo. Cliente rico tem capital próprio acumulado. Compra à vista. Negocia desconto. Investe dinheiro ao invés de pedir emprestado. Acumula patrimônio. Gera renda passiva. Tem reserva para emergências. Cliente rico usa banco para guardar dinheiro, fazer transferências, eventualmente investir. Cliente rico é cliente que usa banco, mas não alimenta banco significativamente. Cliente rico não gera receita relevante. Agora, cliente endividado? Esse é ouro puro. Esse é mina inesgotável. Esse é modelo de negócio perfeito. Cliente endividado paga juros mensalmente, paga tarifas administrativas, paga multas por atraso, paga anuidade de cartão, paga seguro prestamista embutido, paga taxa de abertura de crédito, paga taxa de avaliação, paga durante anos, às vezes durante décadas, às vezes durante vida inteira. Cliente endividado é ativo recorrente, é fonte permanente e previsível de receita, é lucro absolutamente garantido, é fluxo de caixa estável, é investimento seguro para acionistas. Banco não quer que você quite dívida rapidamente. Não quer que você pague tudo de uma vez. Quer que você role dívida,
Quer que você refinancie, quer que você pague valor mínimo do cartão perpetuamente, quer que você pegue novo empréstimo para pagar empréstimo antigo. Quer que você consolide dívidas em uma só com prazo maior. Porque quanto mais tempo você fica devendo, mais tempo você paga juros. E quanto mais tempo você paga juros, mais banco lucra proporcionalmente. Isso não é teoria conspiratória delirante. Não é exagero retórico. É literalmente modelo de negócio explícito. É assim que banco ganha dinheiro. É para isso que banco existe. Banco não existe para te enriquecer. Banco não é instituição de caridade. Banco não é organização filantrópica. Banco existe para lucrar com você. E lucra dramaticamente mais quando você está preso, dependente, endividado. O professor Young mostra com exemplos históricos claros que o Império Britânico operava exatamente assim. Preferia colônia dependente economicamente à colônia autônoma. Preferia elite local corrompida e endividada à elite local independente. Preferia extração contínua de recursos a desenvolvimento real de capacidade produtiva local. Sistema financeiro capitalista moderno herdou diretamente essa lógica imperial. Não quer cliente independente economicamente. Quer cliente dependente. Quer cliente que precisa. Quer cliente que volta. Quer cliente que não tem escolha. Não quer você livre financeiramente. Quer você preso. E a prisão moderna não tem grades de ferro, não tem muros de concreto, tem parcelas mensais, tem juros rotativos, tem limite de crédito que aumenta automaticamente sem você pedir. Tem oferta de empréstimo pré-aprovado chegando constantemente, tem oportunidade de crédito maior aparecendo quando você está quase quitando dívida anterior. Você acha ingenuamente que banco está sendo generoso quando aumenta seu limite de crédito. Está fazendo favor. Está reconhecendo sua capacidade de pagamento. Está premiando seu bom comportamento financeiro. Não está. Está aumentando sua corda. Está te dando mais espaço para se enforcar. Está ampliando a armadilha. Está facilitando que você se endivide mais, porque cliente que deve mais, paga mais juros. E você agradece. Você realmente agradece, porque foi social e psicologicamente condicionado a ver crédito como oportunidade, como facilidade, como benefício. Quando, na verdade, crédito predatório é armadilha, é gaiola, é corrente. Você não é cliente do banco, você é produto do banco, você é mercadoria vendida para investidores. Você é ativo financeiro securitizado. Sua dívida é empacotada com milhares de outras e vendida no mercado financeiro. Sua capacidade de pagar juros eternamente é o que te torna valioso. E quanto mais endividado você fica, quanto mais tempo você permanece pagando, quanto mais juros você aceita, mais valioso você se torna para o banco, para o sistema financeiro, para acionistas, nunca para você mesmo. Agora vamos conectar os pontos finais. Vamos ver o quadro completo. Dívida não é apenas problema financeiro pessoal. Não é apenas questão de orçamento doméstico. É fundamentalmente problema político. É questão de poder. É mecanismo de controle social. Pessoa endividada não protesta. Não vai para a rua. Não participa de greve. Não arrisca perder emprego. Não confronta patrão abusivo. Não exige direitos. Não questiona a autoridade. Porque não pode, porque precisa, porque tem conta para pagar no fim do mês, tem parcela vencendo, tem nome para limpar, tem crédito para recuperar. Pessoa endividada é pessoa controlada. É pessoa domada, é pessoa obediente. E aqui está a verdade brutal que ninguém quer admitir abertamente. Isso não é efeito colateral não intencional do sistema. Isso não é consequência acidental. Isso não é problema que precisa ser corrigido. É objetivo, é projeto, é funcionalidade desejada. Sistema financeiro que endivida a população em massa não está falhando. Está funcionando perfeitamente conforme projetado, porque dívida gera obediência previsível. Obediência gera estabilidade social.
Estabilidade protege estruturas de poder existentes, protege privilégios, protege desigualdade. O professor Jiang é absolutamente claro sobre isso através de análise histórica. Impérios sempre preferiram súditos dóceis a cidadãos críticos. Sempre preferiram população produtiva e obediente à população pensante e questionadora. Sempre preferiram trabalhadores que aceitam a sociedade organizada verticalmente com eles no comando. E dívida é ferramenta historicamente perfeita para produzir exatamente esse tipo de pessoa, porque pessoa endividada trabalha mais horas, aceita mais humilhação, tolera mais abuso, reclama menos, questiona menos, organiza menos, resiste menos. Você acha que está endividado porque fez escolhas ruins individuais, porque foi irresponsável, porque não estudou finanças. Mas, na verdade, você está endividado porque sistema econômico, político e social precisa fundamentalmente que você esteja. Precisa que você trabalhe sem parar. Precisa que você produza sem questionar. Precisa que você consuma obedientemente. Precisa que você aceite condições ruins, porque alternativa parece sempre pior. E dívida garante matematicamente isso. Porque dívida te transforma em trabalhador servil, não porque você moralmente quer, mas porque você materialmente precisa. Agora olhe honestamente em volta. Olhe para pessoas que você conhece. Quantas pessoas você conhece pessoalmente que estão presas em emprego que claramente odeiam? Quantas acordam todo dia com angústia, indo para trabalho que detestam? Quantas aceitam salário objetivamente baixo porque simplesmente não podem arriscar procurar coisa melhor? Quantas toleram chefe abusivo, ambiente tóxico, condições ruins porque precisam daquele salário? Quantas não mudam de carreira, mesmo querendo, porque não podem passar meses sem renda? Quantas não empreendem, mesmo tendo ideia, e vontade porque tem conta garantida para pagar? Quantas não estudam o que realmente querem porque precisam trabalhar? Quantas não viajam, não descansam, não vivem porque estão amarradas em dívidas? A resposta honesta é: quase todas. Praticamente todas as pessoas que você conhece estão nessa situação. E isso não é coincidência estatística, não é azar coletivo, não é falha moral generalizada. É engenharia social funcionando perfeitamente. Sistema endivida para controlar comportamento. Controla para extrair trabalho. Extrai para gerar lucro. Lucro perpétua sistema. E sistema se expande. E enquanto você está ocupado se culpando individualmente, se comparando com outros igualmente presos, tentando se educar financeiramente dentro de estrutura viciada, o sistema continua funcionando perfeitamente, eficientemente, lucrativamente. Exatamente como sempre funcionou desde que foi conscientemente projetado para funcionar assim. Então, o que fazer? Qual é a solução? Cortar todos os cartões de crédito? Fazer planilha detalhada de gastos? Ler 10 livros de educação financeira? Assistir vídeos de youtubers financeiros? Seguir influenciadores que ensinam a poupar? Pode fazer. Pode absolutamente fazer tudo isso. Pode ajudar você individualmente a sair de situação específica. Pode te dar algum alívio temporário. Pode te ensinar técnicas úteis. Pode melhorar marginalmente sua situação pessoal. Mas não resolve problema estrutural. Não muda sistema. Não altera jogo. Porque problema não é individual. Nunca foi. É estrutural. É sistêmico. É coletivo. Sistema econômico que conscientemente substitui salário real por crédito fácil, que deliberadamente fabrica hábitos de consumo através de publicidade psicológica, que propositalmente lucra com endividamento em massa. Esse sistema não muda, não se altera, não se transforma porque você pessoalmente cortou seu cartão. Ele continua, captura outros milhões, expande geograficamente, se adapta tecnologicamente, fica mais eficiente. Se você sair da dívida através de esforço individual heróico, sistema simplesmente captura 10 outras pessoas no seu lugar.
porque sistema precisa de endividados, porque sistema lucra com endividados, porque sistema funciona através de endividados. O Prof. Jung ensina algo absolutamente fundamental através de análise histórica de impérios. Não há solução genuinamente pessoal para problema genuinamente sistêmico. Você pode individualmente se educar, pode se disciplinar rigorosamente, pode trabalhar mais horas, pode cortar todos os gastos não essenciais, pode viver apertado durante anos, pode conseguir sair da dívida pessoalmente, mas sistema continua criando novos endividados a cada segundo, continua oferecendo crédito fácil, continua fabricando necessidades, continua capturando pessoas, porque precisa estruturalmente, porque lucra matematicamente, porque controla politicamente através disso. Então, o que sobra? O que resta? Sobra lucidez, sobra clareza, sobra compreensão fria de como o jogo realmente funciona, sobra entender mecanismos, sobra enxergar padrões, sobra parar de se culpar individualmente por algo que foi arquitetado coletivamente muito antes de você nascer. Você não é fraco moralmente. Você não é burro intelectualmente. Você não é irresponsável pessoalmente. Você é peça em tabuleiro gigantesco que você não consegue ver de dentro. Você é jogador em jogo cujas regras foram escritas para garantir que você perca. E primeira etapa para sair do jogo, ou pelo menos para jogar conscientemente, é enxergar que você está nele. É ver tabuleiro, é entender regras, é reconhecer quem ganha quando você perde. Dívida não é falha moral individual, é ferramenta de controle social. Sistema financeiro não quer seu bem-estar, quer seu trabalho contínuo, quer sua produção incessante, quer seu consumo obediente, quer seus juros mensais. Crédito fácil não é liberdade, não é oportunidade, não é democratização. É corrente moderna, é prisão sem grades, é controle sem violência visível. E enquanto você não entender isso estruturalmente, enquanto você continuar acreditando que problema é apenas sua incompetência pessoal, você vai continuar jogando jogo que não pode vencer. Porque jogo foi matemática e intencionalmente feito para você perder. Sempre foi. Desde o Banco da Inglaterra em 1694. O professor Jung não oferece esperança barata. Não vende ilusão reconfortante, não promete salvação fácil através de 10 passos simples, mas oferece algo estruturalmente mais valioso, clareza brutal sobre como o mundo realmente funciona. E clareza é exatamente isso. Sistema não vai mudar fundamentalmente, porque você mudou individualmente. Sistema não vai parar de endividar massas porque você saiu da dívida. Sistema não vai se autodestruir porque você enxergou armadilha, mas você pode parar de alimentá-lo cegamente, pode parar de culpar exclusivamente a si mesmo, pode parar de acreditar que educação financeira resolve estrutura viciada, pode começar a ver mundo como ele objetivamente é, não como te ensinaram desde criança que deveria ser. Quem entende como dívida realmente funciona historicamente para de ser vítima inconsciente. Não porque escapou completamente, não porque está livre totalmente, mas porque enxergou a armadilha claramente, porque identificou o mecanismo, porque compreendeu o padrão. E quem enxerga armadilha, quem vê corrente, quem identifica mecanismo de captura, nunca mais entra nele exatamente da mesma forma. Nunca mais acredita nas mesmas mentiras, nunca mais se culpa da mesma maneira. Sistemas continuam. Impérios mudam de forma, mas não de função. Mecanismos de controle se sofisticam, mas não desaparecem. Mas indivíduos que entendem sistema podem pelo menos jogar conscientemente, podem resistir inteligentemente, podem parar de se culpar inutilmente. E talvez, apenas talvez, quando milhões entendem simultaneamente, quando clareza se espalha, quando lucidez se torna coletiva, aí sim o sistema começa a tremer, não antes.